Olá pessoal, estamos aqui novamente, então vamos gravar aqui a nossa terceira videoaula, tá? Essa terceira videoaula eu vou começar aqui, continuar com com a parte do Word. Nós vamos passar então para o bloco aqui, parágrafo, tá? O último que a gente trabalhou foi fonte, então nós vamos continuar agora com o parágrafo, depois com o estilo. Uh, o, esse bloco aqui, parágrafo, nós vamos configurar o texto, todo o texto no que diz respeito ao parágrafo, tá? Notando aqui, ó, aqui em cima nós temos os ícones, tá? Vamos começar então aqui pelo alinhamento. O alinhamento à esquerda, vou selecionar aqui uma parte do texto. Tá, vamos separar aqui para a gente perceber. Tá. O alinhamento à esquerda é esse alinhamento aqui, ó. Então todo o texto vai ficar alinhado na esquerda, tá? E na direita não vai estar alinhado. Então ele vai chegar até aqui no final, você vai estar digitando. E quando não couber a palavra, ele vai passar para cá, tá? Vai passar para a nova linha, sem deixar alinhado aqui na direita. Já o alinhamento centralizado, ó, ele vai deixar todo o texto centralizado, tá? O alinhamento à direita e o justificado, que deixa o texto alinhado nas duas margens, tá? Aqui o espaçamento entre linhas, que ele vai dar... Vamos selecionar aqui, ele tem algumas medidas que tu pode utilizar. Espaçamento de 1,15, 1,5, 2 centímetros, 2,5, tá? Vamos selecionar aqui o 1,5, tá? Aqui é o sombreamento e essa parte aqui de tabelas que são as bordas, né? Eu vou mostrar para vocês ali quando a gente for inserir tabelas, tá? Aqui em cima são os marcadores. Digamos que nós temos aqui no texto uma lista de palavras, seja o que for. Vamos colocar aqui umas palavras, os caracteres. E eu quero selecionar. Clico aqui, ele coloca esse marcador. Se eu não quero esse marcador, eu venho aqui e escolho o que eu quero, tá? Eu posso também definir um outro tipo de marcador. Símbolo, tá? Uma imagem, uma fonte, uns símbolos aqui. Escolho o símbolo que eu quiser. Ok. E ok, tá? Isso aqui quando se trata de símbolos, tá? Também tem marcadores numéricos, tá? Posso formatar esses marcadores também, ó. Quero com esse tipo aqui, com parênteses, ou esse tipo de números, os romanos, tá? O ABC, tá? Então a gente pode, tem várias opções aqui de marcadores, tá? Aqui, ó, essa classificação aqui de A a Z a gente utiliza mais quando for em tabelas, tá? Ou seja, se tu tens lá uma lista de nomes, daí tu quer deixar eles ordenados de A a Z, então daí tu vai selecionar todos eles e clicar ali. Eu posso mostrar também isso aí quando for inserir tabelas. Na setinha aqui para baixo, nesse canto aqui, vai aparecer mais opções, tá? Para formatar o parágrafo. Vou tirar isso aqui daqui. Aqui. Tá. Aqui, ó. Todas essas opções aqui, quase todas, digo, vocês vão utilizar
muito nas formatações aí dos trabalhos do curso, tá? Eu vou selecionar todo o texto aqui e vou fazer uma formatação. Vou selecionar todo o texto e vou aplicar essa formatação para todo o meu texto, tá? Então, tudo que eu fizer daqui por diante nele vai ser formatado dessa forma, tá? Esse recuo aqui, recuo à esquerda ou recuo à direita, nós vamos deixar para... Eu vou mostrar depois um exemplo, tá? Eu quero esse recuo especial aqui, ó, especial, primeira linha, tá? Que é a primeira linha do parágrafo. Então, quando iniciar um parágrafo, ele vai iniciar com esse recuo, tá? Então eu posso definir aqui 1,25 ou meio centímetro, tá? Eu vou deixar 1,25 para a gente poder ver. Se você seleciona aqui, ó, ele já mostra aqui como que vai ficar, ó. Tá vendo? Ó? Não vou deixar nenhum, ó. Ele já dá um exemplo, ele já visualiza. Ó, o recuo aqui, ó, por exemplo, se eu quero meio centímetro, ó, o recuo ele já mostra para ti um exemplo de como que é esse recuo, tá? Esse recuo ele é utilizado, por exemplo, vocês vão fazer um trabalho lá no final do curso e vocês têm que colocar uma citação de algum autor, uma citação direta, tá? Então vocês vão ter que copiar todo o texto, tá? E aí vão ter que colocar alinhado à direita, tá? E vão ter que obedecer certas formatações conforme a ABNT. E aí vocês vão ter que utilizar esse recuo. Ele vai recuar todo o texto, tá? Ó. Ela tem que ficar assim, ó, como no exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Assim, e vai ter que ficar alinhado, justificado, tá? Esse recuo vocês vão utilizar para deixar essa citação. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos pegar uma parte desse texto para vocês poderem entender melhor. Tá, digamos que isso aqui seja uma citação de algum autor, e uma citação direta, e vocês precisam deixar ela alinhada, recuada à direita. Tá? O texto já está justificado. O que eu faço? Ou eu vou aqui, formatar essa setinha para baixo, ou eu selecionei o texto, eu clico com o botão direito em cima, parágrafo, e aplico o recuo. Deixar ela recuada à esquerda. O recuo, né? O recuo vem da esquerda, mas ele está justificado à direita. Assim. Tá? Isso é uma citação, digamos, direta. Vai ter um autor lá e vocês vão ter que citar ele no texto e tem que aplicar esse recuo à esquerda. Tá? É isso. Vamos voltar aqui na formatação do parágrafo. Botão direito, formatar parágrafo. Então, essa parte aqui do espaçamento. Vamos deixar aqui, então, primeira linha 1,25. Espaçamento antes do parágrafo. Quer dizer que eu quero, antes de cada parágrafo, por exemplo, no parágrafo da primeira linha, no início da página, eu quero que tenha um espaçamento. E depois também. Então, eu quero formatar aqui, eu quero que fique aqui, depois do meu parágrafo, eu quero que fique 12 pontos, tá? E o espaçamento entre linhas eu quero que fique 1,25. 1,5. Tá? Vamos dar um OK aqui. Pronto. Aqui já é um parágrafo, tá? Então, ó, ele já aplicou 1,25 na primeira linha. Aqui ele identifica como se fosse o segundo parágrafo, tá? Vamos puxar aqui. Isso.
Digamos que nesse texto aqui eu vou criar mais um parágrafo aqui. Vou colocar o cursor aqui e vou dar um Enter. Ó. Pronto. Ó. Esse espaço aqui entre o fim e o início do outro é aqueles 12 pt que eu coloquei. Tá? Ó, tá aqui. Ó. Se você deixa o cursor aqui no final do parágrafo, eu vou ver qual distância que tem um do outro. Ó. Depois 12 pt. Tá? 12 pontos. Tá? Ok? É para isso que serve, então. Então, toda vez que eu for criar um parágrafo, automaticamente, quando eu der um Enter, aqui eu digitei o texto, né? E eu der um Enter, o Word vai entender que é um novo parágrafo. Porque se você está digitando, a linha vai correndo aqui. Ele vai fazer a quebra de linha aqui. E somente vai dar esse espaçamento entre os parágrafos quando tu der um Enter no texto, certo? Bem, parágrafos é isso aí, pessoal, tá? Esses detalhes aí, tá? E sobre o trabalho que vocês vão ter que fazer. Depois, no final da última aula do Word, eu vou fazer um exemplo, tá? E vocês vão poder seguir a partir dali para poder fazer o trabalho, tá? Ok? Vamos seguindo aqui. Estilos, tá? O que é o estilos? O que são estilos? Vamos clicar aqui. O estilo, por exemplo, eu tenho citações, tá? Eu estou fazendo meu trabalho, um trabalho lá do final do curso, e eu tenho algumas citações no texto, diretas e indiretas, tá? Como eu mostrei ali, citação direta. E eu preciso que toda vez que eu for escrever uma citação direta, que eu não necessite, que eu tenha que ir lá formatar o parágrafo, fazer o recuo. Eu quero que isso esteja pré-formatado, em que eu só selecione o texto e clique no botão ali no Word e ele aplique a formatação que eu quero. Ok? Então é para isso que serve o estilo. Então o estilo aqui, ó. Eu quero modificar esse estilo. Tá? Vamos modificar ele. E aqui ele já está mostrando, ó, como que vai ser. Tá? Por exemplo, eu vou mudar a letra. Vou mudar a letra aqui para vocês verem como que ele aplica, tá? O tamanho da letra, eu quero que seja o tamanho 14. Quero que seja em itálico. Vou botar uma outra letra aqui. Ok? Pronto. Esse é meu estilo. Ele aplicou em todo o texto. Vamos selecionar aqui esse texto só. Vamos colocar aqui então times, tamanho 14. Eu quero que fique recuado. E que fique em itálico. Tá? Então o estilo é isso aqui. Tá? Então toda vez que eu tiver alguma formatação no texto em que eu tenha que fazer, só um minuto, no texto que eu tenho que fazer, eu vou aplicar ele naquele parágrafo. E eu não tenho que ir lá em formatar fonte ou formatar parágrafo, que tem que fazer todo aquele processo e ele vai aplicar então conforme eu escolhi dentro daquela formatação. Então eu quero mostrar aqui, ó, nos estilos, tá? Eu vou só movimentando o mouse aqui, ó. Aqui em cima,
E ele vai mostrando para mim como que vai ficando o estilo que eu escolhi, sem precisar clicar, inclusive, tá? Ok? O localizar e substituir aqui, então, ele localizar alguma palavra dentro do texto, substituir, eu quero substituir uma palavra por outra, né? Eu quero, por exemplo, colocar aqui educação. Substituir por educa. Pronto, ele fez 12 substituições. Tá? É para isso que serve. Ok? Vamos agora partir para a próxima aba, então. Inserir. Essa aba inserir aqui... aqui é mais para inserir página em branco, tabela, imagens, tá? Então, página em branco, tá? O nome já diz, então, colocar uma página a mais. Quebra de página. Por exemplo, eu tenho o texto aqui, meu texto, e a partir daqui eu quero que ele fique na próxima página. A partir daqui do torna-se importante, ó. Tá? Então, a partir dali eu quero que fique na página seguinte. Só clicar aqui, inserir quebra de página, ó, ele já joga todo o texto para outra página. Ok? Tabela. Nós vamos ver bastante sobre tabela ali no Excel, mas é importante também saber que tem como construir tabela aqui no Word. Eu, particularmente, eu não faço tabelas no Word, porque eu acho que tabela, penso, tem que ser feito no Excel, né? Tabela no Excel, tu tem muitas fórmulas lá e tu consegue depois trazer essa tabela para dentro do Word, né? Enfim, aqui tu vai, é dinâmico, ó. Você escolhe o número de linhas, tá? E o número de colunas ele já vai mostrando para ti ali, ó, dentro do teu trabalho, ó, sem ter que clicar, ó. Eu não estou fazendo nada, só estou levando o mouse, ó. Só estou carregando o mouse aqui e não estou nem clicando, ó. Então eu vou adicionar. Então aqui são linhas, tá? Linhas e colunas, tá? É a mesma situação. Ó, eu quero... Vou digitar aqui... Item... Nome... Valor, tá? Então, eu quero formatar aqui item. Eu seleciono, ó. Para formatar a fonte, eu tenho que voltar aqui na barra início, tá? Escolho a fonte. Cor da fonte, se eu quiser colocar uma outra cor aqui. Ok? Mesma coisa que formatar um texto, tá? Agora, lembra daquelas bordas, a borda que eu deixei aqui no parágrafo? Aqui. Eu posso definir, então, quais bordas que eu quero que apareça, tá? Aqui na tabela. Ou eu formato ela aqui diretamente, né? Então, clico com o botão direito em cima dela. Bordas e sombreamento. Aqui eu vou escolher que tipo de bordas que eu quero, ó. Inclusive, pontilhado, né? Pontilhado, ó. Volto de novo, bordas e sombreamento. Ou aqui do lado, ó. Eu quero... Não quero que apareça as bordas do meio. Só as laterais, né? Tá? Volto aqui. Coloco de novo, então eu quero alterar e quero que as bordas laterais, né, sejam dessa forma. Eu posso clicar aqui diretamente, ó, ou aqui, ó. Clico uma vez, retiro. Clico mais uma vez, coloco de novo, ó. Ok? Tabela é isso aí.
Uma outra ferramenta aqui é o mesclar, né? Deixa eu colocar aqui de volta às bordas. Mesclar, ó. Eu quero que todas as células aqui se tornem uma. Como que eu faço? Botão direito, mesclar. Ó, ele une as 3 células, tá? A célula eu chamo de... É o encontro de uma linha com uma coluna, tá? Então, aqui nós temos uma coluna e uma linha. Então, aqui é uma célula. Ok? Bem. Tabelas é isso, tá, pessoal? Inserir imagem. Clico aqui, ó, ele busca... Ele vai abrir aqui o meu computador, direto já na pasta imagens. E eu posso escolher a imagem que eu quero, né? Eu clico 2 vezes em cima, eu clico uma vez, abrir. Ele insere a imagem aqui. E eu posso formatar ela. Clico em cima, uma vez, botão direito. Formatar imagem. Preenchimento, linha, se eu querer colocar alguma linha. Linha sólida, né? Vai aparecer umas opções aí, ó, pra mim, ó. Vou colocar uma linha vermelha aqui. Tá. Estilo da linha, tá? Sombra. Ou aqui em cima, ó. Aqui em cima ele já me mostra, ó. Assim que no momento que eu clicar em cima dela, ele já me mostra umas opções aqui, ó. Sombreamento. Cantos arredondados, né? Ou aqui, ele tá levando minha figura para cima e para baixo aqui. Enfim, aqui ela. Bem, figuras é isso. Uma outra forma aqui, pessoal, uma outra ferramenta que é importante também é o cabeçalho, tá? Cabeçalho e rodapé. Número de página também. Tá? Nós podemos aqui colocar... porque em cada texto, sim, no trabalho de vocês, ou até mesmo numa carta, num memorando, num ofício, vai lá o logotipo, o nome da empresa. Então você pode colocar aqui, ó, os tipos de rodapé, ó, de cabeçalho, tá? Então aqui você pode digitar o que tu quiser, né? Coloca aí o texto que tu quiser, figura também, e cria teu cabeçalho. E esse cabeçalho vai ser exibido em todas as páginas. Tá ali ele, tá? Rodapé. Rodapé é a mesma situação. Então, aqui ele já insere aqui no final e também vai ser exibido em todas as páginas. Tá? Aqui. Inclusive já colocou até esse rodapé que eu escolhi, ele colocou o número de página, tá? E aqui no inserir, número de página. Tu escolhe ou alinhado à esquerda, centralizado, ou à direita, né? Em cima, né? Ou no fim da página. Aqui eu estou colocando no início, mas no fim da página seria no rodapé. No início da página é no cabeçalho. Tá?
ok? Como eu já coloquei ali, eu coloquei no rodapé, então, alinhado à direita, tá? A caixa de texto também não, ela é mais utilizada para você fazer algum tipo de trabalho, assim, pra desenhar autoformas, né? Então, mas ela tá aí, existe, em alguns casos ela é muito útil, tá? Dá para te formatar ela aqui, ó, de uma forma, formatar a caixa de texto, o layout dela. Eu posso escolher aqui em que todo o texto que eu digitei fique ao redor dela. Então, quadrado, centralizado. Ó. Tem alguns trabalhos que tu pode fazer, como revista, né? Revistas, eles usam esse tipo de recurso. O Word, ele tem assim, ó. O Word, tu clicou em cima, ó, do objeto, ele já te mostra pra ti, ó, algumas opções, ó. Direto aqui, sem ter que clicar com o botão direito, efeito 3D, ó. Muito interessante, né? Como fica uma lojinha. Efeitos de sombra, tá? Vamos ver aqui. Data e hora. A outra coisa aqui ó, é word art, né? Também é mais para, como eu digo, perfumaria, né? Vamos escrever um word art aqui. Escolhe a letra. Arial. Tamanho 40. É isso, ó. Existe. Aí tu vem aqui, já está selecionado o objeto, ó. E já te mostra nas opções. Word art, acho que é um dos recursos mais antigos que tem no Word. Ainda existe ainda. E inclusive ele não mudou muita coisa, né? Esse aqui, ó, é um dos mais antigos, esse aqui. Vamos continuando aqui. Letra capitular. A letra capitular é aquela letra que fica maior, né, no início do parágrafo. Vamos selecionar uma letra aqui, nesse parágrafo, tá? E ele transforma daí. Ele cria esse efeito, né? Ele deixa a letra com um tamanho maior, né? Ele deixa e o texto faz com que o texto fique ao redor dela. É usado mais em livros, né? Esses livros que você livros, jornais, ela é bem utilizada. Mas existe, tá aí também, é bom, um recurso bem interessante, ok? Pessoal, vamos aqui agora para a aba layout da página. Layout da página, as margens, tá? Essas margens aqui é a formatação da folha, tá? Então vamos clicar aqui. Ele já tem umas formatações aqui já instaladas, que é só clicar em cima que ela já aplica, ó, tá? O que são as margens? Margem direita, margem esquerda, superior e inferior. Superior e inferior, tá? Ah, mas dentre essas aqui, digamos que eu não quero. Eu quero outra. Eu personalizo, então. Eu venho aqui em cima, né, digito o que eu quero na margem superior, na margem de cima, inferior, na de baixo aqui, na esquerda e na direita e aplico, tá? Eu posso também escolher em que página que essa formatação. Por exemplo, naquele trabalho que eu quero que vocês façam, na primeira página tem uma formatação de margem, a segunda já tem outra, tá? Ou não tenho certeza. Mas enfim, você pode aplicar isso por páginas, ó. Deste ponto em diante, por exemplo, eu quero... essa aqui é a primeira página.
Vamos aplicar aqui na segunda página. Então eu quero aqui 2 centímetros. Eu quero 2 centímetros aqui também. 2 aqui e 2. Deste ponto em diante. Pronto. Ele vai aplicar só nessa página. Na primeira ele não vai fazer nada. Tá? Essa é a formatação de página, tá? E vocês vão ter que fazer naquele trabalho. Então, eu quero... a primeira coisa que vocês podem fazer é formatar a página e depois começar a digitar. Ok? Orientação. Retrato ou paisagem. Ó, ele deixa a folha deitada quando for paisagem. Ou retrato. Ele deixa a folha na vertical, então. Tá? Aqui o tamanho, né, da folha, que tem A4 é o tamanho ofício, né, daquelas folhas que você compra. É o tamanho A4, mas tem vários outros tamanhos aqui. Quando você quer um texto em coluna, eu quero que esse texto aqui seja em coluna, tá? Sempre quando você for aplicar qualquer formatação, tu tem que dizer aonde, ou seja, tu tem que selecionar aonde que tu quer, tá? Um texto. Por exemplo, eu quero que esse texto aqui seja em 2 colunas, tá? Agora, se você não fizer isso, ele vai entender que vai fazer em todo o teu texto. Ele vai aplicar em tudo, inclusive. Ok, pessoal? Sobre o Word, pessoal, era isso que eu quero apresentar. Tá? Não, o resto é mais avançado, então eu não vou me aprofundar muito, porque inclusive o nascimento é mais conceitos básicos dessa parte do Word, inclusive do Excel e PowerPoint. Mas tem uma outra aqui que é exibição. Ó. Exibição, às vezes tu muda aqui a exibição e ele fica... Encontrar uma página assim, ele está exibindo modo de tela inteira. Para sair é só dar ESC no teclado. E layout de impressão é o que a gente sempre utiliza, tá? Que é o padrão, layout de impressão. O Zoom, bem, tem algumas outras ferramentas aqui. Tem ferramentas de desenvolvedor, tem como tu criar programas aqui dentro do próprio Word, tá? Mas isso eu não vou entrar em detalhes. Pessoal, na próxima aula eu quero fazer um exemplo ajudando vocês a fazer o trabalho, daí vocês podem seguir até por essa videoaula, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.